Pode Cristo. Pode Cristo. Pode chegar, pode falar. Meu querido pastor, eu quero te agradecer, tá? É um prazer muito grande estar aqui junto com o irmão. Mais uma vez o irmão me convidando aí para participar dos seus eventos. Para mim é uma grande alegria, eu gosto muito do irmão, gosto muito do seu trabalho. Conta um pouquinho da sua infância pra gente, de como você sempre foi músico, você começou a tocar quando era criança, como é que foi isso? Como é que foi sua infância, ô bispo? Eu tô te chamando de apóstolo. Amém, receba a palavra. Na verdade, eu sou de Minas Gerais, pouca gente sabe disso, eu sou de Lagoa Santa, Minas Gerais, e nasci lá por acaso, né? Meu pai foi servir lá em Lagoa Santa, né, pela aeronáutica, e acabei nascendo lá, e logo novo vim para o Rio, né? E não toco desde criança, não. A gente... Olha, interessante. Descobri isso há pouco tempo não, né? Mas descobri isso mais na minha adolescência, né? Quando eu tava, na verdade, sabe quando é que eu comecei a tocar alguma coisa? Foi na aeronáutica. Quando eu tava com 18 anos. E, inclusive, sabe o que aconteceu comigo? Eu conheci o Marquinhos Gomes na aeronáutica. Saxofonista, se eu não me engano, Marquinhos. Isso, cantor, compositor, né? Saxofonista. E ele que me incentivou a tocar o saxofone. Eu comecei a cantar desde novo em corais, né? No coral da Igreja Batista, desde os 8 anos de idade. E vim, cara, fazendo muito trabalho, muita coisa. E graças a Deus a gente está aí conseguindo fazer muitas músicas ainda, muitas composições, né? Para glorificar o nome do Senhor. E a gente está fazendo esse trabalho já há muito tempo, graças a Deus. É interessante, isso aí é muito peculiar, porque normalmente a criança já vai tocando instrumentinho, né? Eu, quando era criança, você sabe qual foi o meu primeiro instrumento de infância, de infantil? Não. Um clarinete de plástico. Uau! Clarinete é um... Ia tocar... de elite. Ia tocar aqui, foi aconselho, eu andei perdido, era assim que tocava. Que legal. Mas é muito curioso, porque a gente espera que a pessoa normalmente, né, acha, né, que a pessoa desde criança. Mas o senhor está falando da aeronáutica, o senhor é militar, ou como é que se diz? O senhor fez aeronáutica, né, e seguiu carreira? Como é que foi isso? Não, eu servi aeronáutica o ano obrigatório, né, aos 18 anos, até os 19. Depois eu saí da baixa e voltei para o Corpo de Bombeiros. Hoje eu sou militar do Corpo de Bombeiros. E eu tenho o privilégio de trabalhar, por favor, não confunda, não sou músico da banda, mas eu trabalho com a banda do Corpo de Bombeiros, lá no centro da cidade. Uau, é linda a banda. Ali atrás do Campo de Santana. Campo de Santana, né? Naquele quartel ali? Legal. Eu trabalho muito legal. Há 15 anos já, mas não sou músico de lá não, tá? Mas tem a influência musical deles, né, e tal. Uhum. Bispo, eu queria saber como é que foi que o senhor conheceu Jesus? O senhor conheceu jovem ou o senhor veio conhecer Jesus depois? Como é que foi isso? O senhor ouviu falar de Jesus ou sua família já era cristã, já era crente? Porque às vezes isso então, tem, né? Às vezes a pessoa já é de família. O meu pai não é cristão, mas a minha mãe me criou na igreja. Me criou na Igreja Batista, né? E logo, quando eu era bem novo, já aos 8 anos, eu comecei a cantar num coral de juniores, né? E isso foi muito forte para mim, para a questão musical para mim. E, assim, a música me salvou, né? Eu posso falar isso, eu falo isso para as pessoas. A música me salvou. Olha! A música é muito importante, né? Ela me influenciou em muitas coisas. Então, assim, foi muito interessante porque eu tinha um problema de fala, né? Quando eu era novo. E depois eu tinha muita facilidade com a música. Eu não tinha entendido por que eu tinha essa facilidade. Mas foi por causa desse problema de fala. Porque quando eu era pequeno eu fazia locopedia, né? Um tratamento... Locopedia? Locopedia. Onde fazia uns testes, assim, uns testes de audição, com um som muito baixinho, para você aprender a falar corretamente. Então eu tinha problema de fala. Eu falava terem, telém, né? Eu falava telém, palato. E esse tratamento me ajudou a falar bem. E isso me facilitou na música. Eu passei a ter um ouvido muito... Olha! Foi bem assim, assim, de um trauma, Deus abriu uma oportunidade, né? Interessante isso, né? Exatamente. Graças a Deus. Um excelente exemplo de transformar uma maldição em bênção, né? Transformar, não é uma maldição, mas transformar algo desagradável em uma coisa abençoada, né?
Exatamente, nós temos que fazer isso com a nossa vida, né? Às vezes, quando a gente esbarra numa dificuldade, a gente tem que pegar essa dificuldade e transformar em bênção. A gente tem que transformar nisso num degrau para a gente crescer. E graças a Deus isso aconteceu comigo. E por isso hoje eu tenho, para a glória de Deus, um ouvido bem apurado, assim, por causa dessa dificuldade que eu tive de criança. O senhor ficou até que idade lá em Minas Gerais? Olha, eu estava falando com meu irmão agora aqui, eu devo ter ficado até uns 3 anos, 3, 4 anos. E depois vim bem pequeno pro Rio de Janeiro. Por isso que eu não falo assim, meio arrastado, né? O menino. Você é um carioca, quer dizer, acabou se tornando um carioca de tipo, 3 anos, né? É verdade. Eu já ia perguntar, né? Gosta de pão de queijo, broa de milho, fala trem, fala você. Na verdade, a gente gosta de coisa boa, né? Se for bom, pode mandar que a gente tá comendo. Graças a Deus. Verdade. O senhor morava o quê? Aqui no Rio de Janeiro, quando o senhor veio para o Rio de Janeiro, o senhor veio para o quê? Para a Zona Norte do Rio? Para onde o senhor veio? Que igreja? Que a minha pergunta é, qual foi a igreja batista? Ah, sim. A igreja que eu frequentava era a primeira igreja batista em Marechal Hermes. O meu pastor era o pastor Josué Valandro. O pai do Josué Valandro da... Júnior? Isso, do Josué Valandro Júnior, foi meu pastor. Inclusive, eu conheço o pastor Josué Valandro Júnior de criança, né? De novo, né? Olha. A gente chamava ele de Juninho, né? Agora não pode, né? Agora é pastor Júnior. Agora não. Josué. É professor de história. Ele é muito capaz, professor de história. Eu gosto muito dele. Mas aí o senhor morava também em Marechal ou não? Ou na região, ali na área? Sim, morei em Marechal muitos anos e frequentando a Igreja Batista de Marechal. Depois eu fui para a igreja... Passamos um tempo na Igreja Batista de Madureira, não lembro quanto tempo. E depois eu fui para Barão da Taquara, na Praça Seca. E lá eu fiquei muitos anos lá. E atualmente eu estou na Igreja Cristo Vive de Campinho. Bispo, fala para mim. O senhor participou daquele movimento na sua juventude, eu sei, ali que tinha ali, que o pessoal fazia ali na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, porque aquela área ali, né, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, o senhor participou. Eu tenho essa curiosidade, porque se o senhor foi daquela área ali, certamente aquilo chegou até o senhor. Olha, e eu vou falar, além de participar, eu fui muito influenciado lá por aquele culto que tinha, né, onde tocavam pessoas que todo mundo se escandalizava, como Rebanhão, outras pessoas que tocavam ali, e tinha aquelas esteiras, né? O pessoal ficava deitado para assistir o culto, era muito interessante. Eu fui muito influenciado pela Igreja Congregacional, pastor Carlos, né? Tem outro pastor também que marcou muito a minha vida, um outro pastor pastor Álvaro, meu irmão cantou aqui. Pastor Álvaro, né? Então a gente aprendeu muito ali, foi inovador para mim, foi uma coisa que eu era batista tradicional e de repente estar na congregacional, né? Ver escutar rock, escutar não sei o que, eu fiquei uau. Era aquele tipo de igreja batista que não podia ter bateria? Olha, essa fase aí foi bem interessante, porque realmente era justamente o que a gente escutava, a bateria era do diabo. Então a gente escutava isso na Igreja Batista, ia para a congregacional, via uma banda como Rebanhão tocando um baião, né? Era um escândalo aquilo era um absurdo na cabeça dos outros. A gente gostava, né? Mas na Batista era... Claro. Era a perdição. Eu peguei essa época é difícil. Mas... Era piano e órgão, né, pastor? Isso, piano e órgão, e olhe lá. E olhe lá. Sim. Eu queria saber como é que o senhor entrou na Cristo Vive, porque aí, de repente, facilita aí na hora de o senhor contar essa história, não sei. Porque eu ia te perguntar como foi a sua ida para a igreja, que eu sou, como o senhor disse, eu era da Igreja Batista de Taquara, e depois foi para Cristo Vive. Como é que foi esse encontro? Quer dizer, sair de uma igreja batista tradicional e ir para a Igreja Cristo Vive ali do Apóstolo Miguel Ângelo, que eu acompanho desde criança, tá? Eu acompanho desde criança. Vou contar um segredo aqui, todo mundo vai ficar sabendo agora. Eu fui para a Igreja... Olha a bomba! Eu fui para a Igreja Cristo Vive porque um colega falou assim, rapaz, tem uma morena lá. Rapaz, eu falei de você para ela e ela falou, traz aqui esse abençoado. Aí eu... Olha! Bomba, bombérrima! Aqui a morena. Ó, caramba, hein? É forte, hein? Tá aqui do meu lado rindo ela. Eu fui, na verdade, não foi por tradição, não foi por doutrina, foi nada disso, foi por causa da morena. Não é? Foi por causa disso e eu sou muito grato a Deus, porque minha esposa é uma bênção, uma pessoa diferenciada, uma pessoa realmente que foi um divisor de águas na minha vida, então sou muito grato a Deus por isso. Deus tem os planos dele, né? A gente às vezes quer traçar alguma coisa, mas os planos dele são maiores e melhores do que os nossos e acaba
acontecendo a bênção e o milagre. Hoje eu tô casado já há muitos anos com ela e também muito feliz, né? Muito feliz de estar com a minha esposa, graças a Deus. Ela foi durona ou foi tranquilo? Quando você chegou lá, pegou aquele garotão lá, aquele morenão lá, esse rapaz olhando de olho em mim e tal. Foi fácil? Como é que foi esse negócio aí, pastor? Eu não vou entregá-la, não, senão ela vai ficar desesperada. Mas assim, Tadinha. ela assim, era muito popular, né? Tinha uma galera, né, afim. Aí, assim, Deus foi muito misericordioso que chegou ao entendimento dela, né? Ela olhou para mim e falou, oh, que cara lindo, aquela coisa toda, aí aconteceu, né? Pra glória de Deus. Foi milagre de Deus, foi milagre de Deus. Agora, o senhor, a gente não pode falar das cartas, senão elas brigam com a gente. Mas, você tá me complicando aqui, rapaz. Tá me complicando. o senhor tem filhos? Quantos filhos o senhor tem? O senhor tem filhos? Não tenho filhos não, meu amado. A gente optou, né, por não ter filhos e fazer a nossa vida, né, estudar. E agora que a gente está pensando em alguma coisa assim, mas a gente estudou, minha esposa se formou, me formei. Graças a Deus a gente conseguiu nossa casa, nosso carro, né, as coisas. Amém. Agora que a gente está pensando em alguma coisa assim, entendeu? Outra coincidência, que nós também não temos filhos. Mas eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Recebo. Mas fala para mim, hoje, pastor, bispo, eu fiquei sabendo do falecimento de um amigo bombeiro. Eu acho que ele era oficial, tá? O Reginaldo, não sei se o senhor conheceu. Não. Eu não sei qual era o quartel, faleceu de Covid, fiquei muito triste. Até antes de entrar em contato com o senhor, mais ou menos uma hora antes de entrar em contato com o senhor, eu recebi a notícia. Ele era bombeiro, era oficial. Agora eu não sabia dizer qual era o quartel, ou se ele já era reformado, que se diz, como é que diz? Reformado, né? Reformado? Né? Não sei se ele era reserva, eu não sei. Mas o senhor, quando o senhor entrou para o bombeiro, o senhor entrou para algum tipo de especialidade? Ou o senhor já entrou na área de música ou entrou na área administrativa? Como é que foi isso? Porque bombeiro, na minha concepção, 3 profissões, eu acho que são as que devem ter mais honra pelo brasileiro e pela população, que é o médico, é o professor e é o bombeiro. Amém. Né? São três profissões que eu acho, além de lindas, vai ser difícil você ver. Você até tem bombeiro que se corrompe, médico que se corrompe, professor que não sabe trabalhar direito, mas normalmente esses 3 profissionais são profissionais que são muito honrados e são aplaudidos pela população. Sim. Qual foi a área que o senhor escolheu quando o senhor, ou o senhor seguiu quando o senhor entrou para os bombeiros? O que pouca gente sabe é que dentro do Corpo de Bombeiros existem várias divisões, né? Pouca gente sabe disso. Sim. Mas quando a gente entra, não tem a escolha. Você é um combatente, né? Que é a ponta da corda, né? Que a gente chama. Atividade fim. E depois de muito tempo, eu corri para incêndio, né? Fui para situações difíceis, né? De colisões e socorro. Já corri na ambulância, já corri para fogo em viatura, fogo no mato, fogo em residência. Até para salvar gato em cima da árvore, né? Isso não é brincadeira, isso é verdade. As pessoas chamam pra isso. E depois eu fui para a parte burocrática e hoje eu trabalho na secretaria da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros. Mas eu comecei na atividade fim, né? Combatendo. Mas hoje eu já sou bem antigo, né? Uhum. O senhor teve alguma experiência que o senhor quer contar pra gente aqui? Alguma coisa que o senhor pode atender um acidente ou um incêndio? Alguma coisa que o senhor que marcou, que foi aquela coisa que você falou assim, não, essa foi a ocorrência que eu vou guardar pra minha vida. Só tem alguma história dessa... Porque o senhor tá vendo que minha conversa, ela é fora da caixa. Eu procuro sempre fazer uma coisa fora da caixa, até as pessoas assim, você pergunta as coisas diferentes. Essa é a minha intenção mesmo. Mas só tem uma experiência que o senhor falou assim, não, essa me marcou, essa foi... Ou até mesmo uma medalha, não sei, mas fala pra mim. Olha, já que você falou eu ia até contar uma mais triste, mas eu vou contar uma mais alegre. Teve uma situação que me rendeu uma promoção, que foi um salvamento que nós fomos fazer em São José do Vale do Rio Preto. Não sei se você lembra que teve uma tragédia, que a lama desceu do morro lá, e invadiu e foi derrubando pontes e tudo mais, e foi uma tragédia realmente lá. E eu não estava trabalhando nesse dia. O amigo nosso, né, falou, vamos lá ajudar porque está precisando de gente. E eu prontamente saí de casa. Nesse dia que eu não estava trabalhando, saí de casa, fui para o quartel, botei farda e nós fomos para São José do Vale do Rio Preto. Lá nós... Rio de Janeiro, isso? Estado do Rio? Eu não sei. São José do Vale do Rio Preto, eu não sei onde é. Eu não sei direito. É indo para São Paulo, eu acho.
São Paulo, é. Indo para Petrópolis. Sim, sim. Aí o que aconteceu? Quando a gente ia entregar mantimento, né? Como eu estava fora de serviço, a gente foi num comboio para entregar mantimento. No meio do caminho, a gente viu do outro lado do rio, que estava muito alto e sem ponte, pessoas acenando, né? Socorro, socorro. E esse comboio parou e nós constatamos que o rio, junto com lama, junto com tudo, tinha arrastado as pontes e as pessoas estavam não podiam sem apoio. Não tinha água, não tinha nada. E a gente tinha que socorrer. E o chefe do comboio falou assim, não, a nossa missão não é essa, a nossa missão é levar mantimento. Mas o chefe da minha guarnição, da minha viatura, falou assim, não, nós não podemos virar as costas para as pessoas. Então ele falou assim, então vocês fiquem aí, que nós vamos cumprir a missão e vocês tentem ajudar. Ficamos com um barco, 5 pessoas no carro, ficamos num barco, e um amigo meu era do Salvamar, e ele se prontificou falando pro chefe assim, chefe, nós temos que atravessar a corda. O senhor permite que eu mergulhe? E a gente olhou para aquele rio e olhamos aquela situação e falamos, cara, você vai atravessar? Ele falou, eu vou. Aí falou, então tá, se você consegue, vai. Aí ele andou, né, contra a margem, contra o fluxo do rio, andou assim contra o fluxo do rio para poder mergulhar e ele veio sendo arrastado, né, e conseguiu passar a corda. E para resumir, a gente conseguiu salvar 31 pessoas, passando barco. Jesus! Pra cá, foi uma benção. Aí, quando a gente estava salvando as pessoas, parou a Record e a Globo. Pararam ali onde a gente estava, começaram a filmar. A repórter Beth Luquezzi acompanhou hoje a situação dramática dos moradores de uma outra cidade, São José do Vale do Rio Preto, também muito atingida pelas enchentes. Numa área devastada, algumas casas ainda ficaram de pé. Segundo o Corpo de Bombeiros, 7 famílias ficaram mais de 60 horas à espera de socorro. Foi preciso usar um bote, já que quase todas as pontes foram destruídas pela força das águas do rio. Um salvamento cheio de emoção. Esta senhora mal conseguia andar. Deus que abençoe você, meu Deus. São José do Vale do Rio Preto é a cidade de Dona Ilair, que nós mostramos sendo resgatada por vizinhos. Como a casa dela, praticamente todo o município ficou destruído. Por toda parte, correntes de solidariedade para salvar o que é possível. E foi uma choradeira, foi um negócio doido. E isso me rendeu uma promoção. Eu fui promovido por bravura. Foi muito marcante para mim. Não sei. Eu sei que hoje eu sou cidadão rio-pretense. Né? Eles foram homenageados. Olha! Eles homenagearam a gente depois, né, lá na prefeitura. Nos deram medalha, nos deram esse título. Eu sou muito grato lá à prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, né? Estou muito feliz. Essa foi uma das situações marcantes, né? Que Deus nos deu vitória. A gente saiu sem pretensão nenhuma e Deus nos honrou, né? Grande amor, teu amor vai mais além do que eu posso enxergar. Te adorar é o que eu mais quero em todo o meu viver. Meu Jesus, maravilhoso, santo, santo, ó que amor, ó que amor. Sinto o teu poder aqui neste lugar. Faça um milagre acontecer. Com teu poder agite as águas pra curar. Faça um milagre acontecer. Como é que foi para o senhor galgar esse trabalho? Hoje o senhor é um bispo ali. Se não me engano, o bispo é subordinado, obviamente, ao apóstolo, né? Como é que foi isso, o senhor galgar esse caminho lá na Igreja Cristo? Eu já fui lá. Já foi. Bem, primeiro eu quero mandar o apóstolo Miguel Ângelo, né, e a bispa Rosana, são os meus líderes lá na Igreja Cristo Vive. E assim, meu amado, é até engraçado o irmão falar isso, porque quando eu comecei tocando lá, né, no culto de louvor que tinha lá, e era uma benção, a gente tinha algumas pessoas ali de frente que faziam trabalho. Eu nunca fiquei assim nessa intenção, entendeu? Mas o líder do culto de louvor da época achou por bem me ordenar a diácono na época. Foi até engraçado. Eu fui ordenado a diácono, que eu estava sempre ajudando lá. E a lógica seria eu ser ordenado a presbítero, né? E tudo mais. Mas, sim, normalmente.
depois de um tempo, o apóstolo me chamou, e nisso eu já tinha fundado o coral, que é o coral Sol na Vox, que eu quero mandar um abraço, tem um monte de membro do Sol na Vox aí assistindo. Ele me chamou no gabinete dele e falou assim, olha essa lista que tá aqui no papel. Aí eu olhei, o primeiro nome era o meu. Aí eu falei assim, tô vendo, apóstolo, é o primeiro nome. Ele falou assim, Deus mandou eu te ordenar pastor. Uau. Aí eu falei assim, mas eu sou diácono. Aí ele falou assim, não interessa, Deus mandou eu te ordenar pastor. E eu fiquei sem entender, né? Eu levei um susto com aquilo e o apóstolo fez uma entrevista comigo e logo em seguida marcou uma data e eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. E fiquei pastor um bom tempo fazendo trabalho com coral muito grande, né? Que a gente trabalha ali. E depois veio uma irmã, chegou para mim e falou assim, pastor, eu oro pelo irmão todo dia porque Deus mandou. E Deus manda te dizer que você vai ser ordenado a bispo. Aí eu falei... Caramba! Aí eu falei assim, mas isso, isso o senhor já pastor? O senhor já pastor? Já pastor. Aí eu falei, mas como assim? Falou assim, Deus mandou dizer. Mas já tinha passado um tempo, né? Já tinha passado alguns anos. E logo em seguida dessa visão da irmã, o apóstolo me chamou de novo para uma reunião ministerial e falou, olha, nós temos vaga de bispo aqui, eu vou indicar você a bispo. Aí aconteceu até uma coisa muito interessante, que no dia da minha ordenação, ele mandou a minha esposa vir comigo. Aí eu subi ao altar, lá para ser ordenado, ela sentou do meu lado, e ele ordenou outras pessoas, e ele fez questão de me ordenar, o próprio apóstolo, Miguel Ângelo. Me ordenou. Aí no meu ouvido ele perguntou, a sua esposa já foi ordenada? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, Deus mandou ordenar ela agora. Aí ela foi ordenada a pastora. A minha esposa não... Caramba! No dia que eu fui ordenada ao episcopado, né? Então eu sou muito grato ao Senhor. E ela depois, posteriormente, foi ordenada a bispa também. Mas foi mão de Deus mesmo, né? Pastor, fala pra mim, como é que foi? O senhor tem discos, né? CDs gravados, né? Vamos dizer assim, álbuns, né, gravados. Como é que foi pro senhor esse processo de... Não, agora eu vou gravar, porque o senhor canta muito. E é um estilo que eu gosto. Obrigado. É um diferencial. Hoje é só pop, e o senhor canta um estilo que é da minha época de adolescência, que eu ouvia. Eu ouvia Michael Jackson, eu ouvia Bee Gees, eu ouvia esse pessoal da década de 70 e 80, e o senhor canta nesse estilo que eu acho maravilhoso. Como é que foi isso, gravar álbuns? E quantos álbuns o senhor tem? Quantos discos o senhor tem? Mas, na verdade, eu tenho 6 CDs gravados. Né? Eu já gravei também com uma banda, gravei 3 CDs com uma banda e tenho 6 CDs gravados, né? E tô botando as músicas... Curiosidade, banda da igreja ou uma banda que já tinha... Não, banda gospel, uma banda chamada TPJ. A banda chamada Tudo por Jesus, né? Que época de 1993, 94, eles já estavam com disco, né? Um disco gravado. Eu entrei quando eles já estavam com disco. Aí gravei 3 CDs por esse grupo. E nós fomos para os Estados Unidos, fomos tudo. A gente foi melhorando de condição financeira, aí eu comecei a fazer os CDs, comecei a fazer as músicas, aperfeiçoar, melhorar, né? Mas é importante eu te falar uma coisa, e falar para todo mundo que está ouvindo. Eu sempre procurei fazer, independente de condição financeira. Eu sempre procurei fazer, eu sempre me esforcei para fazer. Hoje eu consigo fazer um trabalho... Então nunca ficou reclamando, ninguém me ajuda, não. Só foi lá e... Exatamente, é esse ponto que eu quero chegar. Tem muita gente que fica, puxa vida, eu não consigo, ninguém me patrocina. Eu não tive patrocinador, não tive ninguém por mim, mas eu sempre procurei fazer. Então eu tenho muitas experiências assim com música, e eu tenho vários estilos, amado, inclusive esse que o irmão gosta. Porque era um sonho meu, sabe? Era um sonho meu gravar black music, porque as pessoas aqui no Rio de Janeiro não ouvem black music, né? São Paulo é rei, né? Mas aqui no Rio o pessoal não ouve black music, é mais pop, né? Nada contra, mas é mais pop, mais baião, né? de música de assembleia e tal. E eu falei assim, não, eu vou fazer uma música que Deus me deu, no estilo que Deus me deu. E eu coloquei lá na plataforma digital o CD Vem Brilhar, com as músicas black music, né? Bem legais, assim. Eu tenho tido uma retorno muito bacana, assim, as pessoas têm gostado. Vem Brilhar lá no BP Anderson Gustavo, nas plataformas digitais. E tem sido maravilhoso, mano. E esse último clipe, não sei se o irmão viu o último clipe, viu? O último não. Eu vi o que o senhor gravou lá na Praça 15, naquele túnel lá, com jovens dançando. Eu achei sensacional aquele. Eu vi esse. Eu tenho um clipe recente, eu vou mandar pro irmão, que eu regravei uma música minha, que era um rap. Ótimo. Né? Eu fiz um rap enorme baseado em Isaías 61. E
E Uau! nessa época de Covid, eu fiz o clipe aqui dentro da minha casa, né? E ficou bem legal o resultado. E a gente pegou Isaías 61, destrinchamos ali aquela fala Aquela passagem. Isso, aquela passagem, e conseguimos fazer um trabalho muito bom. Eu sou muito grato ao William, né, que gravou para mim, ficou maravilhoso. Depois dá uma conferida lá, galera, Isaías 61 no Instagram também e no Facebook. E na verdade você vai ver esse clipe agora na edição, você vai ver esse clipe agora, na sequência. Olha o clipe aí do apóstolo Anderson Gustavo. E aí, o senhor gravou, como é que foi a sua ida lá para Vamos Aplaudir nosso querido Anderson Gustavo? Rapaz, olha, isso aí... Como é que foi isso lá no Raul Gil? Rapaz, foi uma experiência muito legal, cara. Eu não esperava. Na verdade, o que aconteceu? Eu ajudei um colega num problema que ele estava e ele ficou grato. Aí ele falou assim pra mim, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Eu falei, como? Peraí, pegou o telefone e ligou. Ô, Mancuso, tô com um cara aqui pra levar ele no Raul Gil, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele, não, o que você tá falando, cara? Aí ele, fica quieto. Aí eu não entendi nada, né? Eu falei assim, ué, rapaz, de que ele tá falando, rapaz? Aí quando ele desligou, cara, tá tudo certo, daqui a pouco vai te ligar o Luiz Mancuso, lá do aí você conversa com ele. Aí eu pensando, eu falei, pô, isso é conversa, né, cara? Isso aí é papo Essa pegadinha do malandro. Aí daqui a pouco o cara não me liga, rapaz. Ô, Anderson, tudo bem? Aqui é o Luiz Mancuso, eu sou um dos assessores do Raul Gil e o meu amigo falou que você tá querendo vir aqui. Aí eu, Aí ele, dá pra você vir pra São Paulo pra gente conversar? Eu falei, claro! Aí Meu Deus! É sério, marquei um avião lá com o cara, fui lá pra São Paulo. Aí quando eu pisquei, eu tava no estúdio lá do SBT. Quem tava gravando era a Fernanda Brum e a Eixa, num programa que elas estavam gravando. E eu tava lá nos bastidores, lá, esperando o Raul Gil pra falar com eles. Aí eu falei assim, rapaz, que doideira isso aqui. Aí eu sei que a gente conversou tudo mais. Foi assim mesmo. Aí depois a gente marcou uma data, marcaram uma data. Aí eu fui lá, aí foi até na festa do coral, né? Foi doideira, que eu não consegui assistir, né? Porque eu gravei. Aí na festa do coral, eu tava na festa do coral de final de ano, aí todo mundo pegou o celular. Aqui, bispo, você tá no ar! Aí todo mundo pegou o celular. Nem sabia! Aí eu fui lá gravar, rapaz, a perna tremia, que era uma beleza, misericórdia. Tem um negócio assim que tu fica atrás, né? Aí ele, e agora, com vocês, Anderson Gustavo! Aí, rapaz, comecei a cantar, cantei a música. Botei um clipe, tem um clipe também lá. Foi uma benção. Aí depois ele perguntou sobre a igreja e tal, tudo mais. Aí eu participei do clipe também. Desculpe, o senhor não conheceu ele nos bastidores, quer dizer, o senhor conheceu já no ar, já foi jogado pros leões? Sim, porque eu conversei só com os assessores. Com produtores, não? Só com os assessores. E ganhei quase, mas aí eles não aceitaram o negócio lá que eu respondi, eu dancei. Mas o senhor... Quem ganhou foi quem? Curiosidade. Uma amiga desconhecida lá, ela ganhou também, foi bacana, mas pode falar. Como é que é essa questão aí do coral lá da igreja? O senhor está desenvolvendo um trabalho, eu tenho visto, eu estou ensaiando, vendo se o senhor tem posto alguns vídeos, eles de beca, bonitos. Como é que foi o trabalho, trabalhar com esse coral? Já existia um coral na igreja quando o senhor chegou? Ou foi o senhor que desenvolveu esse trabalho de coral lá? Como é que foi isso, senhor? Já existia um coral na igreja oficial, e uma vez eu estava sentado no santuário, e estava um silêncio na igreja, o apóstolo pregando, e de repente Deus começou a falar no meu ouvido, falou assim, olha para o lado. Aí eu olhei para o lado, não entendi nada. Aí ele falou assim, você está vendo as pessoas? Elas estão sozinhas, você vai montar um coral. Aí eu falei, uau, que isso, né? Fiquei assim. Aí tentei montar um coral de um formato, eu pensei que era um formato e não era. Era um coral para integrar as pessoas dentro da igreja. E aí eu fundei o coral Sonavox, Coral de Integração Ministerial Sonavox. Sonavox porque a intenção era para cantar capela
E era Só a só voz. na voz. Aí eu botei só na Vox, né? Voz em latim. Ótimo, o nome tá ótimo. É, ficou só na voz. Aí, hoje tem 77 membros. Uau! 77? É. Jesus, lá na igreja tem 25 felizes. Imagina ensaiar 77. Não há inimigo que possa resistir quando bradamos teu nome. Ele tem que cair. Não há tempestade que possa nos parar quando bradamos teu nome. O mal se afastará. Deus absoluto, magnífico e rei. Teu nome é Jesus Cristo, a quem sempre louvarei. Exaltar teu nome é o meu prazer. Exaltar teu nome é o meu prazer. Só pra honrar teu nome é o meu viver. Só pra honrar teu nome é o meu viver. Exaltar teu nome é o meu prazer. Exaltar teu nome é o meu prazer. Só pra honrar teu nome é o meu viver. Só pra honrar. Tal, mas eu tive uma experiência de formar um coral pro Dia dos Pais e para minha surpresa a gente conseguiu botar 250 homens, né? Uau! 250 homens lá para fazer um Que coral lindo! gigantesco, foi gigantesco. A gente conseguiu montar. Não, desculpa, tô exagerando. Foi 180 homens. Muita gente, 180 não. 150 já é muito, pastor. Vamos É. pensar assim, né? Tô exagerando. Agora, o senhor tem saído nas igrejas, o senhor sai das igrejas, está apresentando o Sona Vox e tal. Como é que é isso? Ou o senhor normalmente canta na igreja? Tem essa abertura, né? Nós obedecemos ao nossa liderança, né? O nosso apóstolo. Isso, até por isso que eu pergunto essa. Nosso apóstolo ele não tem muito esse perfil, né? De que a gente sai. Claro. Então nós Claro. apresentamos mais dentro da igreja mesmo. E eu tive a oportunidade de fazer um CD do coral, né? Deus me deu Isso que eu músicas. ia perguntar. Deus me deu músicas e eu acabei fazendo um CD do coral Sona Vox. Eu não botei em plataforma digital, mas eu vou colocar. Nas plataformas digitais. Ah, bota sim. A gente fez um CD também, foi bem legal o trabalho. Chame a Cristo, só Ele. 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 Existem momentos na vida que trazem tristezas e dor, que não encontramos saída, que não encontramos amor. Mas saiba que há esperança, alguém que é muito maior, firmou conosco aliança, quer sempre nos dar o melhor. Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Chame a Cristo, só Ele. Chame a Cristo, só Ele. Chame a Cristo, só Ele. Chame a Cristo, só Ele.